Olá, meus queridos amigos do LAC Enem, estamos aqui para mais uma aula com o professor Marcelo, Atualidades. Eu gravei na semana passada, até brinquei com o João aqui, deu uma quizira aqui, mas a gente conseguiu se salvar. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Hoje eu estou com a camisa do LAC Concurso, mas Joãozinho falou que não tinha problema gravar com essa. Tiraram do meu carro a outra, então vamos lá, vamos trabalhar. Eu tenho mais uma bateria de assuntos aqui para vocês que a gente sempre procura pegar, né? Primeiro deles está aqui, a gente vai trabalhar sempre um de fora e um daqui, né? O Boko Haram e o ajuste fiscal. Então vamos lá. Pessoal, o Boko Haram é um grupo da Nigéria, certo? Aliás, o caso da Nigéria, só para eu lembrar, eu não coloquei porque eu ia mostrar aqui para vocês. Nigéria é país da África, membro da OPEP, África Subsaariana, certo? Moçada, a Nigéria já sofreu muito lá em 1967, 70, com a guerra de Biafra, certo? Por isso que Biafra, moçada, no mundo inteiro é sinônimo de fome. Quando eu era garoto, eu lembro que quando a gente tinha um colega que a gente não via há muito tempo, encontrava com ele, de repente ele estava mais magro, era muito comum a gente comentar: pô, rapaz, o que foi que você está magro? Você foi para Biafra? Era sinônimo de fome. Certo? Foi uma guerra travada na Nigéria, por isso que tem aquela propaganda com aquele cantor, Biafra. Eu acho que o apelido dele vem daí, certo? Foi uma guerra travada entre 1967 e 70, numa província do sudeste da Nigéria, chamada Biafra, que tentou se separar do país onde havia uma etnia, os Igbos, e era uma região muito rica em petróleo. E uma multinacional francesa chamada Elf d'Aquitaine, certo, deu corda nessa etnia para se separar do país, proclamar a independência, vamos explorar petróleo e ganhar dinheiro. E o que aconteceu foi uma guerra civil, onde morreram mais de 1,5 milhão de pessoas, a maioria de fome. Então, a partir daí, Biafra no mundo inteiro passou a ser sinônimo de fome. É mais um daqueles conflitos que acontecem na África subsaariana, a chamada África Negra, resultante daquele problema de disputas por recursos naturais ou pelo poder no país, que é o resultado de uma herança deixada pelo neocolonialismo europeu do século XIX, com aquele traçado das fronteiras artificiais dentro do continente africano. Certo? Mas isso aqui foi lá em 1960, 70. Agora, o problema é o Boko Haram. Pessoal, Boko Haram é uma expressão que significa a educação não islâmica ou ocidental, um dos dois, é um pecado. Certo? No dialeto próprio deles lá. Tá? Uma língua falada no norte da Nigéria. É um grupo fundamentalista islâmico, certo? Sunita, da linha Wahhabita, que é a linha da monarquia da Arábia Saudita. Eu já falei isso uma vez para vocês na aula de Estado Islâmico, eu acho. E que atua no noroeste, no nordeste, norte, na Nigéria, tentando impor ali um regime fundamentalista baseado na Sharia, na lei islâmica. Certo? Beleza? Pessoal, o Boko Haram, só nesse ano, aqui é a área de atuação dele, ele já realizou dezenas de ataques. Esse aqui é aquele grupo que de vez em quando não, aconteceu, ele sequestrou umas meninas que estudavam numa escola, justamente por acharem que mulher não tem que receber educação, muito menos se for no padrão ocidental ou não islâmico, certo? Beleza? E em alguns ataques aqui esse ano, pô, moçada, eles mataram mais de 2.000 pessoas na cidade de Baga, na Nigéria. E aí vocês me perdoem, porque nós tivemos uma aula sobre o Charlie Hebdo. Esse ataque aqui foi 3 dias depois do ataque ao Charlie Hebdo. Charlie Hebdo deixou ao todo, considerando o ataque no jornal, e mais naquele supermercado kosher do Amedi Coulibaly, além dos irmãos Said e Sharif Kouachi, foram 16 mortos. Certo? Mais a policial, 17. Certo? Muito bem. Moçada, foram mais de 2.000 pessoas. Ninguém fez passeata para isso aqui. Uma pessoa a mais ou a menos morrer na África, a pessoa não está nem aí. Certo? Então, para isso aqui não teve passeata. Tudo bem? Beleza? Isso foi no dia 10 de janeiro. Tá bom?
E agora, no mês de março, eles sequestraram mais de 500 mulheres e crianças na cidade de Damasak, no estado de Borno, que é justamente a região onde o movimento mais atua, certo? Aqui no nordeste, norte da Nigéria. Então, esse grupo deixa imagens como essas aqui, moçada. Certo? É uma carnificina, né? Um grupo fundamentalista, certo? Dentro da Nigéria, quer dizer, coloca o país num clima de guerra civil, tá? Além desse aqui, teve esse outro ataque aqui. Pessoal, você não está enxergando mal não, viu? Não é que a população aqui é negra, não. O pessoal foi queimado mesmo. Isso aqui os caras massacraram a população, mataram todo mundo e tacaram fogo nos cadáveres, certo? Foi isso aqui que a turma encontrou lá na Nigéria. Então é uma coisa brutal que infelizmente está acontecendo lá na Nigéria e o país vive em clima de guerra civil, certo? Um movimento fundamentalista islâmico, beleza? Sunita, mas de uma linha conservadora, certo? Que é a linha wahhabita, tá joia? Muito bem. Então isso aqui eu queria dar um dropzinho mais para vocês, até vai ter outro depois, mas vamos lá. Agora eu vou falar disso aqui, que é o assunto mais pesado, eu acho, é nacional, talvez tenha mais chance, que é uma expressão que está na boca de todo mundo. Tem que fazer o ajuste fiscal, o ajuste fiscal, vamos ver o que é isso. Vamos lá. Pessoal, notícia do final do ano passado, o déficit público atingiu 5,82% do produto interno bruto, pior resultado desde 2003. Pessoal, para quem não se lembra o que é déficit público significa que o governo gasta mais do que ele arrecada. Se o governo tivesse arrecadado mais do que ele gasta, certo? Ele teria superávit público. Seria uma situação ideal, claro, se o governo pudesse ter sobra de dinheiro em caixa. Ou pelo menos, se não tivesse superávit, pelo menos empatado, déficit zero, já estaria maravilhoso, sensacional. O problema é o seguinte, essa aqui, moçada, é a conta geral do setor, certo? É o déficit público. O problema é que já tem um bom tempo, e vocês sabem, desde 98, 99, quando a gente teve a última crise cambial séria, no governo Fernando Henrique, quando o dólar foi levado a flutuar em janeiro de 99, dezembro para janeiro de 99, teve a desvalorização cambial. Na época que era o Gustavo Franco, saiu, entrou o Francisco Lopes no Banco Central. Então, ali, em setembro de 98, um pouquinho antes da eleição, o Brasil teve que ir ao FMI pegar 42 bilhões de dólares emprestados, certo? Porque a gente estava quebrado. O Brasil não tinha dinheiro para honrar seus compromissos, seus pagamentos. Então nós tivemos que ir ao FMI. E uma das consequências dessa ida é que foi aprovada a lei de responsabilidade fiscal. O pessoal não fica achando que foi uma iniciativa interna, tal. Não, teve o endurecimento do FMI quanto às contas públicas. Você tem que ter uma lei de responsabilidade fiscal, que foi boa. Eu acho que é extremamente positivo você ter essa responsabilidade, só poder gastar aquilo que você arrecada, você não pode gastar mais do que isso, certo? Muito bem. O problema é que nas contas públicas existe um resultado muito bonitinho, certo? Perdão, que é... Não vou fazer com essa letra, vou fazer com letra de forma, que eu acho que fica melhor. Que é o superávit primário. É o superávit primário. Marcelo, o que é o superávit primário? Bom, superávit você está sabendo o que é, vamos dizer assim, lucro. Quer dizer, você arrecadou mais do que gastou. Certo? Então você está com dinheiro em caixa. Mas por que é superávit primário? Porque no cálculo dele não entra sobre menos os juros que nós pagamos para rolar a nossa dívida interna. Você tem que pagar juros. Você tem o pagamento dos juros, é o serviço da dívida, você tem que pagar. Então, quando você fala que o governo teve superávit primário, significa que o governo arrecadou mais do que gastou, considerando despesa com o quê? Funcionalismo público, custeio, folha de pagamento, repasse para os poderes, forças armadas, investimentos, sobrou dinheiro em caixa.
Só que nesse sobrou dinheiro em caixa, não está computado o pagamento dos juros. Então é por isso que você tem que ter o superávit primário. Você tem que ter o superávit primário para você ter dinheiro em caixa, para você pagar os juros da sua dívida e rolar essa dívida. Vocês entenderam? É isso que você tem que fazer. Então você tem que ter dinheiro em caixa. Então de 98, 99 para cá, a geração do superávit primário, gerar superávit primário, tem sido uma obsessão, é uma coisa que o governo tem trabalhado para fazer ano após ano, para poder honrar a sua dívida, certo? Rolar a dívida, pagar os encargos da sua dívida. Muito bem. Pessoal, se você assimilou esse conceito, o que significa isso? Significa que, pessoal, o governo vinha fazendo isso. Vinha. Desde a época do Fernando Henrique mesmo, está aqui, ó. Você tinha uma geração de superávit primário, você percebe que ela continua com o Lula, certo? Continua com a Dilma. Tudo bem? Estou botando os últimos, os governos que adotaram essa política econômica. Então, embora que eu tenha achado esquisito, tá? Eu acho que essa coluna aqui tinha que estar no azul, essa aqui que tinha que estar no vermelho. Porque azul sempre é sinônimo de lucro, né? Vermelho é prejuízo, mas tudo bem, ele inverteu. Então tá aqui, ó, o governo tinha superávit primário. Aqui, ó, 49 bilhões de reais, 71 bilhões de reais, 93 bilhões de reais. Então todo esse dinheiro estava no caixa do governo, quer dizer, ele tinha sobrado esse dinheiro justamente para pagar os juros da dívida. Certo? Beleza? Muito bem. Tá ok? Então era uma situação mais confortável. Pessoal, no ano passado não foi legal. Mas não foi legal mesmo. Porque olha aqui o resultado primário. 17 bilhões de reais de prejuízo. Quer dizer, o governo gastou mais do que arrecadou. 17 bilhões de reais. E além de estar nesse prejuízo de 17, agora ele ainda vai ter que gastar mais para pagar os juros da dívida. Então houve um déficit primário. O resultado primário foi um déficit. Então, além de já estar no prejuízo, você ainda vai ter que gastar mais dinheiro para rolar a sua dívida. Certo? Então, devido a essa situação, é que surgiu agora qual expressão? Você tem que fazer um ajuste fiscal. Você tem que equilibrar as coisas do governo. E para fazer esse ajuste, pessoal, você tem dois lugares para você ir. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Perdão. O governo tem que cortar gastos, que é a parte dele, certo? Tem que cortar gastos. E aí a parte que recai sobre nós, aumentar impostos. Ou então, retirar alguns benefícios que vinham sendo concedidos. Certo? Beleza? Muito bem. E aí, pessoal, é bom lembrar uma coisa, tá? Para quem não se lembra. Pessoal, isso aqui é o orçamento da União de 2014. Tá? Isso aqui é o orçamento da União. Então aqui você tem quanto que foi para cada pasta aqui, ó. Gestão ambiental, 0,37% do orçamento. Habitação, 0,02%. Ciência e tecnologia, 0,35%. Trabalho, 2,65%. Quem morde mais aqui é saúde, 4,11%. Previdência social, 19,87%. Agora, olha esse amarelão aqui, ó. Juros e amortização da dívida, 42%. 42% do orçamento da União de 2014 foi para pagar juro e amortizar dívida. É isso aqui que banco adora, gente. Por isso que banco adora quando o governo aumenta a taxa Selic. Pô, os caras ganham dinheiro, desculpa o termo, coçando, sem fazer nada. É só comprar título do governo. Você vai ser remunerado a 13,75% ao ano. É um maná, doutor. Quem que não quer ser remunerado? A taxa de juros nos Estados Unidos está entre 0 e 0,5%, 0,5%. Na Europa, a mesma coisa. Os caras podem trazer o dinheiro para cá, ganhar 13,75%. Acho que é isso que está a Selic hoje. 13,75% ao ano.
de rentabilidade. Se eu trouxer 10 milhões de dólares, é claro que o cara vai ter que converter em real, comprar o título, ou ele pode comprar o título lá fora, se for uma emissão externa, depende da taxa. A 13,75%, você está considerando um câmbio estável, o cara vai ganhar 1.375.000 dólares ano, sem fazer nada, certo? Especulando. Então, que é isso que a turma gosta, que é o capital financeiro, o que o capital financeiro gosta. Certo? Beleza? Então é isso que o sistema financeiro faz, ou boa parte dele. Tá ok? Beleza? 42% do orçamento é para pagar dívida, é para pagar juro. Certo? Muito bem. Agora, diante dessa realidade, o governo tem que promover um ajuste. Aonde que isso foi feito? Vamos lá, eu vou. Né? Primeiro, cortar gastos. Isso aqui a presidenta faz por decreto, não precisa da autorização de ninguém, é passar tesoura no orçamento, vai prejudicar programas como PAC, Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Melhor, e o governo espera economizar 58 bilhões de reais. Então isso aqui depende só de um decreto da presidência da República. Tá? O governo PIS/COFINS, aumentou PIS/COFINS e voltou a CID sobre os combustíveis. Tá? Cara, CID, se eu não me engano, é contribuição de intervenção no direito econômico, tá? Eu não posso deixar meu aluno na dúvida, e eu pesquiso mesmo, é durante a aula, eu não vou botar aqui, tá? Beleza? Nós temos a ferramenta, vamos lá, por que não? Certo? Está aqui, ó, contribuição de intervenção no domínio econômico. Pronto, CID. O governo voltou com isso aqui nos combustíveis e isso resultou num aumento de 22 centavos na gasolina, 15 centavos no diesel. Todo mundo se lembra que teve protesto de caminhoneiro. O governo espera arrecadar mais 12 bilhões de reais com isso. Certo? Isso foi por decreto, já está valendo, beleza, muito bem. Benefícios trabalhistas. O governo vai apertar a concessão de benefícios e a fiscalização através do Ministério do Trabalho. O governo espera arrecadar ou economizar aproximadamente 10 bilhões de reais com essa medida. Certo? Então, uma coisa mais dura em cima da concessão de benefícios e da fiscalização em cima das empresas. Certo? E combate ao trabalho informal. Tá? IOF, pessoa física. Todo mundo se lembra que IOF é Imposto sobre Operações Financeiras. Quer dizer, se você fizer um financiamento, um empréstimo, um crediário, qualquer coisa, uma operação no cartão de crédito, beleza? Você vai pagar um IOF mais caro. Aumentou de 1,5% para 3% ao ano. E para cada operação, 0,38%. Então isso aqui vai encarecer financiamento de automóvel, certo? Crediário, encarece. Tá? Beleza? O governo espera arrecadar mais 7,4 bilhões com isso aí. Desoneração da folha de pagamento. Pessoal, presta bem atenção. Aqui é o seguinte. Quando a turma fala em desoneração da folha, perdão, é bom lembrar que lá atrás, na crise de 2008, 2009 nos Estados Unidos, 2010, 11 na Europa, para fazer com que as empresas não demitissem aqui no Brasil, certo? A gente mantivesse um patamar satisfatório do emprego, o governo concedeu alguns benefícios, certo? Tirando encargos da folha de pagamento. Então isso deu uma aliviada nas empresas, certo? Muito bem. Pessoal, agora em momento de crise, o governo precisa arrecadar de novo. Então o que ele fez? Ele vai retirar os benefícios que ele tinha dado. Ele vai retirar os benefícios. Então não significa necessariamente que ele está aumentando todos os impostos. Tá? Ele vai reduzir os benefícios, elas já não tinham. O governo deu, agora ele quer tirar. E algumas coisas eles vão aumentar, certo? Principalmente em cima da receita bruta, que vai pular de 1 a 2 para 2,5% a 4,5%. Certo? Beleza? Então isso aqui vai gerar um impacto de aproximadamente 5 bilhões de reais que o governo espera arrecadar a mais. Tá joia? IPI de veículos. Quem que não se lembra aquele negócio? Venha para o saldão de veículos, com IPI reduzido, última semana com IPI reduzido, acabou. Acabou o IPI reduzido. O governo voltou para a alíquota anterior, tá vendo? Não é que ele aumentou os impostos. Ele tinha reduzido, agora ele voltou para a alíquota que era antes. Claro que aumentou, significa um aumento. Certo? Mas ele voltou porque ele cobrava antes.
Tudo bem? E ele espera, vai encarecer o preço dos automóveis, claro, mais 5 bilhões de arrecadação, certo? Imposto de renda. O governo queria corrigir a tabela do imposto de renda por 4,5%. O Congresso pediu 6,5% para ficar mais ou menos no patamar da inflação. Houve um impasse quanto a isso, e aí se negociou um escalonamento de acordo com a faixa de renda, que vai de 4,5% a 6,5%. Certo? O governo espera arrecadar com isso mais 3 bilhões de reais. Tá? Benefícios a exportadores, que era o Reintegra. Quer dizer, para cada valor exportado, certo? O exportador recebia em créditos 3% do valor exportado para ser usado aqui no abatimento de tributos. O governo baixou essa alíquota de 3% para 1%, para perder menos. Espera arrecadar mais 1 bilhão e 800 milhões de reais com isso. PIS/COFINS nas importações, o governo aumentou para 11,75%, e espera uma arrecadação mais próxima de 700 milhões, produto importado ficou mais caro. Certo? IPI de cosméticos, agora atacadista paga a mesma coisa que o industrial, certo? De IPI. Então os cosméticos vão ficar mais caros, o governo espera arrecadar 380 milhões com isso. E aí é a coisa que está pegando, que você tem acompanhado aí, a paulada, que veio principalmente em cima da classe trabalhadora. São as medidas provisórias número 664 e 665, que tramitam no Congresso e que tratam de alterações em diversos benefícios sociais. Tá ok? Em cima dos trabalhadores. Foi por medida provisória, precisa ser votada. O governo espera uma economia de aproximadamente 18 bilhões de reais. Alguns analistas acreditam que isso aqui está superestimado, mas é o que o governo espera economizar, certo? É em cima disso que dá uma polêmica maior, moçada. Primeiro, porque bate nos trabalhadores e você tem uma mobilização dos sindicatos contra. Segundo, porque você tem que tramitar isso aqui tem que tramitar no Congresso e depende da aprovação por parte da base governista, que é uma base extremamente volátil. Não é confiável, de uma hora para outra, está votando de um jeito, está votando do outro. Certo? Beleza? Então isso aqui ainda está em tramitação no Congresso. E vai mexer com o quê? Abono salarial. O trabalhador deverá trabalhar pelo menos 6 meses corridos para receber o benefício no ano. E o valor vai ser pago proporcionalmente ao tempo trabalhado. Não é mais como antigamente, que era um salário mínimo cheio. Certo? Seguro-desemprego. Período de carência para o seguro-desemprego passa a ser de 18 meses na primeira solicitação. Aí cai para 12 e aí cai para 6. Marcelo, o que é o período de carência? É o período que ele passa sem receber. Demora 18 meses para receber na primeira solicitação. Certo? É claro que aí também tem uma coisa, moçada. É claro que isso aqui afeta o direito do trabalhador. Mas tem uma coisa também. Muitas pessoas começavam a receber o seguro-desemprego e de repente já estavam empregadas. Só que aí elas pediam para o empregador não assinar a carteira, porque aí ele recebia 2 vezes. Ele recebia aqui por fora e ele recebia o seguro-desemprego, sendo que ele não precisava. Então também tem um lado de esperteza nesse negócio, que o governo está procurando coibir, mas é claro que é um baque num direito trabalhista conquistado. Certo? É um retrocesso, vamos dizer assim. Tá ok? Seguro-desemprego do pescador artesanal. Agora o período de carência de 3 anos. Certo? O cara se registrou como pescador artesanal, pediu seguro-desemprego, 3 anos para receber. É o período de carência. Certo? Pensão por morte. Carência de 24 meses de contribuição. Tá? E agora o cálculo não é mais em cima de 100%, é em cima de 50% do valor, mais 10% por dependente, até o limite de 100%. E acabou o benefício vitalício para cônjuges jovens. Certo? Acaba. E o auxílio-doença, que as empresas arcarão com pagamento por 30 dias, depois que o INSS assume, e o valor vai ser pago pela média das últimas 12 contribuições. Então, isso aqui foi o que o governo mexeu, certo? Nos direitos trabalhistas para tentar economizar, certo? Deixar dinheiro em caixa e ajustar as contas públicas esse ano. Então, é corte de gastos públicos, aumento de impostos e economia em cima de direitos trabalhistas.
Isso aqui é o ajuste fiscal, que é uma visão ortodoxa, certo? Claro, é a da ortodoxia de cortar gastos, certo? Em momento de crise. Tá ok? Que obviamente vai ter reflexo, a economia também está parando, claro que está, isso diminui vendas, certo? A economia está no momento de paradeiro, o desemprego aumentou, então existe um reflexo na economia, que o governo alega que é necessário para voltar a crescer depois, só o tempo é que vai dizer. Agora, o que não ficou muito legal foi você perceber nesse momento que, grosso modo, a maior paulada vem em cima dos trabalhadores. Eles que estão pagando a maior parte da conta. É claro que lá tem aumento de impostos, IPI e tal, tem também nas empresas. Mas você tem que entender, nós temos que entender que na economia, o lado mais fraco é o trabalhador, não é a empresa. E você não pode esperar que o Estado atue para proteger o mais forte, não o mais fraco. Certo? Por isso que depois o governo também teve que dar uma pauladinha aqui. Você vê, a turma fala que a economia está numa paradeira, beleza, tal, mas o Itaú teve um lucro recorde de 5 bilhões e 700 milhões de reais no primeiro trimestre. Lucro recorde, certo? Ou seja, o que a alta na taxa de juros não faz? Ajuda a turbinar o lucro, certo? O Bradesco lucrou 4 bilhões e 240 milhões de reais. É um lucro considerável. Então, o que o governo fez? Todo mundo tem que dar sua cota de sacrifício. Então, vamos aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, de 15% para 20%. Certo? Os bancos também têm que dar sua cota de contribuição. Com isso, o governo espera arrecadar entre 3 a 4 bilhões de reais. E aí veio mais uma coisa para o debate, que aí é que a chiadeira é grande, não tem como. A Constituição de 88, ela prevê 7 tributos federais que até hoje não foram regulamentados. Um deles é o Imposto sobre Grandes Fortunas. Ele está previsto na Constituição de 88. Ele está previsto. Tá? É claro que eu não tenho, porque ainda não foi regulamentado, eu não sei o patamar, o que é uma grande fortuna. O que alguém diria que é. Mas ele está previsto na Constituição. O pessoal estima, moçada, que um imposto desse poderia render aproximadamente 100 bilhões ao ano, o que seria mais do que suficiente, certo, para fazer com que o governo ajustasse as suas contas. Só que todo mundo está sabendo que nos últimos tempos, certo, a elite brasileira se mostra extremamente refratária a pagar impostos. Inclusive até argumentos em manifestação que sonegação é legítima defesa. Então, a partir do momento que se colocou a possibilidade disso aqui, nossa, a chiadeira foi enorme. Certo? Por exemplo, só para pegar esse caso aqui. O Fernando Brito colocou, né? Aqui, ó. Pessoal, quem sou eu para criticar uma pessoa? O dinheiro, porque uma pessoa por comprar um apartamento, o dinheiro é dele, pô. O cara faz com o dinheiro o que ele quiser, pô. Você entendeu? O dinheiro é dele. É um cara empresário de sucesso, que quer que seja, dono da Amil, que mexe com um plano de saúde, muito bem. Segundo o noticiado, moçada, na imprensa, na revista Glamurama, o cara pagou 53 milhões de dólares. Certo? Ele vendeu uma parte do negócio dele para uma empresa estrangeira, certo? Faturou uma grana e pagou 53 milhões de dólares, 165 milhões de reais, certo? Num apartamento na Rua 57 em Nova York, pô. O cara pagou 165 milhões de reais, ou seja, eu acho que é uma pessoa que não pode dizer que a vida está ruim para ele. Certo? Beleza? Agora, essa categoria, ou vamos dizer assim, é esse grupo de pessoas dentro do Brasil que reclama que paga muito. O que não é verdade, certo? Por quê? Pessoal, só pegando mais um exemplo, tá? Para você ver que é uma coisa que tá seguindo uma lógica hoje, certo? Moçada, como vocês estão vendo aqui, não é essa que eu quero, perdão. Aí lá vou eu perder um pouquinho de tempo, mas tá aqui. Eu acho que por aqui é melhor. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês que ele é um cara bem relacionado.
Ele é um cara bem relacionado, não é qualquer um que está aqui recebendo uma medalha de Barack Obama. E ele fez um artigo muito sincero para o New York Times, moçada. Ele escreveu o artigo, publicou: parem de mimar os super ricos. O Warren Buffett é um dos 10 homens mais ricos do mundo. E o que ele colocou no artigo dele no New York Times? Ele colocou o seguinte, pessoal, que ao declarar o imposto de renda dele, ele pagou aproximadamente 7 milhões de dólares. 7 milhões de dólares, o que é uma montanha de dinheiro. Certo? Ele bota aqui, parece um monte de dinheiro. Mas na hora que ele foi ver o que aquilo ali representava, dos rendimentos tributáveis dele, certo? Ele chegou à conclusão que ele pagava 17,5% de imposto, 17,5% sobre os ganhos tributáveis dele. A hora que ele foi olhar a turma que trabalhava no escritório dele, que ele é um cara que administra fundos, e a equipe dele tem 20 pessoas, a média era de 36%. Variava de 33% a 41%. Existiam pessoas que pagavam de 33% o piso até 41% o teto de impostos. Ou seja, ele é o mais rico e é o que paga menos. E ele está fazendo aqui um artigo muito honesto, dizendo: eu acho que isso está errado. Como é que eu posso ser o cara mais rico do meu escritório e eu pago menos imposto? E os meus funcionários pagam mais que eu? Quer dizer, proporcionalmente ao salário que cada um ganha. É essa lógica tributária que não dá para entender. Quem ganha mais tem que pagar mais. Certo? Isso é normal. Tá ok? Beleza? Inclusive, aquela coisa de que o Brasil é a maior carga tributária do mundo não se sustenta. O que nós questionamos é questão como corrupção, certo? O que o Estado entrega em troca de serviços. Isso é absolutamente questionável e tem que ser questionado. Agora, isso explica também, quando você observa essa tabela, por que países como Dinamarca, Suécia, Noruega cobram 49%, 46%, 45% de impostos em cima do total do PIB. Certo? O Brasil cobra 34%. Tá? Agora, lá tudo bem, a qualidade de vida é melhor, isso volta, mas também a mentalidade é outra. Lá na Noruega, na Suécia, quando você pega aquele negócio da janteloven, que é aquela lei de jante, todo mundo é igual, todo mundo é tratado por igual. Lá não tem, sabe com quem que você está falando. Lá juiz, promotor, procurador, não tem auxílio moradia, não tem auxílio refeição, não tem auxílio educação para os filhos. Aqui tem essa mordomia toda, entendeu? Não tem ajuda de custo para parlamentar, verba de gabinete. Se a verba de representação para o executivo, o que quer que seja, não existe isso, certo? Então é uma outra mentalidade também, mas a carga tributária é alta. Porque a pessoa tem a consciência de que o preço a ser pago, você tem um preço a ser pago para que você tenha uma sociedade justa, certo? Uma sociedade menos desigual, tranquilo. Agora, a partir do momento que a turma, vamos dizer assim, especulou essa possibilidade, a turma foi lá no Congresso protestar, A turma foi lá protestar. Certo? Não pode ter imposto sobre grande fortuna, não, que é isso, não pode passar. Tá? Todo mundo se lembra que no caso da CPMF, e um dos que batem hoje, principalmente na desoneração da Folha, é o Paulo Scaff, que ajudou a tirar o dinheiro do SUS, isso é uma opinião pessoal, claro, certo? Como presidente da Fiesp. Pra você ter uma ideia, para uma pessoa que gastava, por exemplo, movimentava na sua conta R$10.000 por mês, R$10.000 por mês, certo? Beleza? Quanto que ela pagava de imposto com a CPMF? R$30. R$30. Se ela movimentasse R$10.000, quanto que ela pagaria de CPMF? R$30. Certo? Você vai falar para mim que R$30 em R$10.000 movimentados na sua conta é o que vai fazer falta? Não. Derrubaram a CPMF, tiraram o dinheiro do SUS, dizendo que, não, é muito imposto, sei lá o quê. O problema é que com a CPMF ficava mais difícil fazer caixa 2. Porque o dinheiro era rastreado, você tinha o rastreamento da movimentação financeira. Certo? A CPMF acabou. Por acaso você viu algum preço baixar? Por causa dela. E você tirou dinheiro da saúde. Entendeu? Então nós temos essa cultura aqui. Achamos que pagamos demais. O problema é que realmente a gente não tem a devolução do que a gente paga em boa qualidade. Isso é verdade.
Certo? Agora, em nenhum lugar do mundo eu conheço alguém que vá defender a lógica de que quem ganha mais tem que pagar menos. Isso não existe. Certo? Por isso que aquele cara apontou a contradição. E outra, quando você analisa, aqui ó, quanto sobra da renda dos mais ricos após o pagamento dos impostos? O Brasil é o terceiro país do mundo, só perde para a Arábia Saudita e Rússia. Depois de pagar todos os seus impostos, para os mais ricos, sobra 73% da sua renda. É o quanto sobra. Por exemplo, lá na Itália sobra 50%, na França 57%, no Japão 58%, e assim vai. E olha que aqui não estão países como, aqui ó, nos nomes aqui, Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia, porque deve ser menos ainda. O resto ficou nos impostos. Certo? Beleza? E aí também vem um outro tema delicado, a maioria no Congresso, pelo menos até agora, tem que ver se é pressão, isso aqui era no começo, aprovava a ideia. O que tem que ser discutido também é o outro lado. Se reclama do aumento dos impostos, mas também não se fala da sonegação. O Brasil é o segundo país que mais sonega impostos no mundo, só perde para a Rússia, que tem uma participação violenta da máfia na economia. Segundo o pessoal da Fazenda Nacional, pessoal, foram 501 bilhões de reais em 2014. Segundo a Fazenda Nacional, 501 bi. Se esses impostos tivessem sido arrecadados e não sonegados, e eu não sei se parte deles que foram sonegados estão lá nas contas da Suíça, do Swiss Leaks, né, que ninguém também fala dessa investigação, que tem 8 mil brasileiros lá, com mais ou menos 7 bilhões e 500 milhões de dólares guardados na Suíça. Se isso aqui tivesse sido arrecadado, você não precisava fazer ajuste fiscal nenhum. Então existe o lado do aumento de impostos, da pressão em cima dos trabalhadores? Claro que existe. O que não é bom, vai frear a economia, pode aumentar o desemprego, já está aumentando, mas você também tem que ir para o lado da sonegação. Não é um lado só. Beleza? Então tudo isso aqui está dentro desse pacote do ajuste fiscal. Tá joia, moçada? Gente, belezinha. Matamos a pau por aqui, ficamos com esse drop só para você colocar você por alto inteirado sobre o assunto. Se você quiser dar uma pesquisadinha a fundo, acompanhe, porque ainda está tramitando no Congresso. Principalmente as medidas provisórias dos direitos trabalhistas e a questão da desoneração da folha salarial das empresas. Tá ok? Moçada, vejo vocês numa próxima oportunidade. Bom estar aqui novamente. Um grande abraço a todos e até a próxima. Gostou dessa aula? Ela está disponível no site do LACENEM na internet. Se você gostou, curta e compartilhe.